Olá, boa noite. Você já ouviu falar em netnografia? A netnografia é uma ciência que estuda o comportamento humano na internet. E hoje, no século XXI, nada melhor do que falar sobre ela. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui a Maria Augusta Ribeiro, conhecida como Belicosa, aqui de Cuiabá. Obrigado, Maria Augusta. Belicosa. Você gosta de ser chamada de Belicosa ou de Maria Augusta? Tanto faz. É um apelido, Belicosa? Já virou um apelido já. Já virou um apelido. Maria, conta pra gente, da onde surgiu essa ideia de estudar o comportamento humano na internet? Surgiu da necessidade mesmo que a gente vem acompanhando hoje em dia com o meio de comunicação, né? Ele alterou, né? Antes era só TV, ou só o jornal, ou só a revista, ou só o rádio. E aí, com isso, houve sim uma gama de gente entrando na internet sem saber mesmo o que fazer ou como fazer. E isso aí acaba sendo material de pesquisa riquíssimo. Hoje a internet, ela já está na vida da pessoa, do garoto, vamos dizer assim, né? Hoje você pega uma criança aí com 2, 3 anos de idade, já está mexendo na internet, no celular. O que a família deve fazer para acompanhar desde pequeno a vida da criança na internet? Existem duas áreas de pesquisas bem distintas para isso. A primeira é realmente que proíbe, que acha que criança de 2 a 11 anos não deve ter acesso à tecnologia, e daí a gente está falando fone de ouvido, TVs e afins. E outra área que acha que precisa ser acompanhado. Então, tudo que é equilibrado é bacana, né? Não é demais, né? Não é exagerado, nem sem nem com, né? Não é porque você tem uma geladeira com milhões de coisas dentro dela que você vai abrir e comer tudo, né? A internet é mais ou menos isso. Então, se você tem pais que acompanham, sim, que sabem o que os filhos estão assistindo, não como vigilantes, mas como aprendizado mesmo. A moçada hoje em dia ensina muito mais coisas para nós do que nós para elas. Então, eu acho que esse equilíbrio de você ter um momento onde se acessam as coisas juntos, se jogam juntos, se compartilham as coisas em conjunto, é muito melhor do que qualquer outra tecnologia. A gente vê pessoas hoje assim que são muito intensas na internet, nas mídias sociais. Uhum. Existe um ponto que isso chega a ser prejudicial ou que possa virar, por exemplo, uma doença? Existem algumas doenças já diagnosticadas por médicos, psiquiatras. Quais, por exemplo? Tem a nomofobia, por exemplo. A nomofobia, é a pessoa que ela não consegue ficar sem tecnologia. Então, você deixar uma pessoa dessa sem acesso à internet, ela vai gerar tanta ansiedade que ela pode ter sudorese, ataque cardíaco, aumentar a pressão. E isso aí tem um impacto gigantesco na vida dessas pessoas, né? Existe em São Paulo, no Hospital das Clínicas, uma área só destinada a tratamentos de vícios da internet, games, a exposição demais, o momento em que o jovem, porque a gente hoje fala de jovem como eu e você não existe mais, aquele que brincou na rua, esquece, né? O jovem hoje o ponto de partida para qualquer coisa dele hoje é a rede social e a internet. Então, jogos em rede, ele é diferente, ele interage diferente. Então, isso a gente ainda não tem estudos suficientes para dizer daqui 5, 6 anos que impacto vai ter na vida das pessoas. Se a gente vai produzir profissionais super preparados, mas despreparados psicologicamente, se nós vamos ter crianças com problemas de habilidade mental, de problemas motores. Então, isso tudo a gente ainda estuda e acha que equilíbrio é bom para tudo na vida. Você falou muito nessa palavra equilíbrio, né? Esse final de semana, por exemplo, eu fui para Chapada no show do Caetano Veloso no Festival de Inverno e eu vi que as pessoas estavam no show e tinha uma área assim que tinha umas pessoas sentadas em umas cadeiras de praia e assim, boa parte das pessoas acompanhando o show mexendo no celular. Quer dizer, às vezes chega a ser excessivo, né? É excessivo e tem umas coisas assim. O jovem, por exemplo, dentro de uma sala de aula com um professor desinteressante, na minha época, rabiscava no caderno, dormia, olhava para fora. Hoje ele vira os olhos à tela de um celular. Né? As escolas têm proibido, né, a corte do celular. Né? Na realidade, nós temos uma lei municipal que proíbe a internet nas escolas públicas e privadas, que eu acho um absurdo.
Porque como é que você vai preparar um jovem para ele estar interagindo, para ele saber onde ele navegar, se você não ensina, se você... Pra saber usar a internet também para a própria aprendizagem dele, porque é possível. E o professor, né? Quantas coisas hoje maravilhosas a internet pode proporcionar para aprendizado, para conhecimento de cultura, de tudo. Então, eu acredito sim que essa lacuna só vai deixar cada vez mais longe essa interação. Quando a gente tem um carro na mão, a primeira coisa que você faz é aprender a dirigir. A internet, a gente precisa criar rotinas e hábitos saudáveis para as pessoas saberem utilizar, né? Saber como navegar, o que é bom, o que não é, né? O que é ainda adequado. Ainda tem muitas coisas relacionadas à segurança mesmo, né? Se a pessoa, por exemplo, ficar colocando lá, fazendo check-in, botando onde está a qualquer hora, qualquer pessoa pode rastrear essa pessoa, o inimigo. Segundo dados da ONU, 76% dos pais de crianças a 2 de 11 anos não observam os filhos naquele 1 hora antes de dormir, o que elas estão fazendo. É justamente nesse período que 38% dos casos de assédio sexual e estupro de menores e pedofilia acontecem pelo Facebook. Então, por quê? Porque o pai não está observando, porque de repente tem um cara mais interessante, que ele coloca lá, sei lá, um bichinho que interage com a criança acha legal, ela adiciona. Então, poxa, se a pessoa, a criança soubesse como falar, opa, isso não é legal, ela já cria mecanismos de segurança e de proteção, e eu acho isso como sociedade super importante a gente debater. Essa questão de assédio sexual que você tocou aí é interessante porque antigamente a preocupação dos pais era assim, né, de não conversa com estranho ali na hora de ir na padaria, na hora de ir no shopping. Hoje, a qualquer 24 horas por dia, uma criança pode ser, vamos dizer assim, interceptada por alguma pessoa mal intencionada pelas mídias sociais, né? A gente, às vezes, acaba culpando um pouco a tecnologia pelo um problema comportamental nosso, né? É o nosso hábito que faz o quê? Que a gente tenha problemas de segurança, que a gente não observe o meio ambiente porque está com os olhinhos virados para as telinhas azuis, né? Que não observa o que está acontecendo, que às vezes não acompanha como deveria um adolescente, um profissional. Né? Quantas vezes a gente passa desapercebido, eu estou distraída, porque tem WhatsApp, tem milhões de e-mails chegando, tem rede social, tem o site que você precisa acessar, porque tem milhões de informações que você precisa consumir à velocidade da luz, e a gente não está preparado para isso, e nem o nosso cérebro para isso. Então, seria legal, sim, a gente debater mais como usar isso, o que é bom, o que não é, o que é adequado, o que não é. Como filme, tem censura, porque tem um porquê daquilo acontecer, qual é o impacto que isso causa na vida das pessoas. Então, eu acho que sim, eu acho que a gente deveria debater com mais frequência esses hábitos nossos na internet. Existe um perfil de usuário, muitas vezes a gente conhece uma pessoa que você tem ali na rede social, e você vê que essa pessoa ela posta ali coisas, posta fotos, posta frases, mas às vezes você conhece pessoalmente aquela pessoa e você sabe que não é nada daquilo, que ela está mentindo, que ela está inventando, ela posta que ela está numa casa muito bonita, mas ela mora numa casa muito humilde. Isso chega a ser doença, a pessoa fingir o que não é? Na realidade, não chega a ser uma doença, mas esse comportamento que a gente chama de tirania da alegria... Tirania da alegria? É o nome? É uma falsa demonstração de alegria? É porque ninguém coloca uma foto no Instagram chorando, né? Quando coloca, vira meme. Tipo, eu via de uns cantores aí que o pessoal colocou, que um perdeu o macaco, o outro chateou, o outro não sei o quê. Então, tem umas coisas assim que foi um momento de verdade dele e ele quis dar profundidade para aquilo, mas ele acabou não conseguindo e virando meme, achando engraçado. A gente tem na periferia, às vezes, memes muito engraçados, porque foi o quê? Foi aquela ideia de vender um glamour onde não se existe, né? Então, de repente, finge que tem uma casa. A gente viu lá o Eduardo Costa, lá, que fez a montagem, aquele videozinho com a mulher dele, que deu carro, aí todo mundo já fez um meme igual. Esse meme agora todo mundo faz meme, né?
Existe aplicativo que faz meme, né? Então, qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Quer dizer, aí vai da criatividade da pessoa. Quem for mais criativo consegue emplacar mais. Tudo depende muito do público que você tem, né? Então, se eu tenho 10 pessoas como público e eu acredito que se eu colocar a foto do meu cachorro é mais interessante do que a minha, isso me vende, de alguma forma, né? O que acontece com as redes sociais e até com esses influenciadores que estão aí, é que eles acabam conseguindo interagir com o público de uma forma mais rápida e influenciando de alguma forma o mercado, sabendo para quem eles estão publicando as coisas. Então, não adianta você pedir para uma blogueira de moda publicar uma foto sem maquiagem, porque aquilo lá não é um feeling dela, não é o core do negócio dela, né? Qual é o negócio dela? Ela vende uma imagem bonita e ela precisa estar apresentável para aquilo, ela precisa estar elegante, ela precisa estar magra ou gostosa, enfim, o público dela é definindo isso, né? Existe na internet um problema sério hoje que está atingindo também crianças e adolescentes que diz respeito à questão do suicídio, né? Como acompanhar uma criança que está dando sinais ou comportamentos suicidas ou depressivos na internet? Ou uma criança ou uma pessoa, né? A questão saúde mental, né, e comportamental na internet, a gente tem que ter um cuidado muito grande. Só se pode ser diagnosticado por um especialista, um médico, para dizer fulano tem depressão, ou tem algum transtorno, ou tem alguma dependência, ou tem algum vício. É ele que vai determinar, né? A rede social ela pode contribuir, porque, querendo ou não, pais e responsáveis podem ficar mais atentos, né? Pode contribuir para o médico observar como está sendo a evolução, de repente, de um tratamento, de uma medicação, mas jamais nós, seres humanos simples, olhar para alguém na internet e dizer fulano tem depressão, fulano tem toque ou ciclano tem algum transtorno, né? O que a gente pode observar como simples mortais na internet é o direito de todos nós de estarmos deprimidos em algum momento. Então, isso sim, você pode ficar triste, eu posso ficar triste, ok, passou. Agora, a depressão ela é uma doença, ela é um diagnóstico médico, e isso tem que ficar muito claro, que rede social nenhuma vai ser capaz de dizer para alguém que fulano ou ciclano tem depressão. Mas pode ser um indicativo, né? Como você falou. Não. Um indicativo de que não? Não, ele nunca será um indicativo. Ele será... A mídia social não pode ser indicativo de... Não, ela é sempre diagnosticada por um médico. É um profissional que vai diagnosticar uma pessoa, né? O que acontece é o acompanhamento sistêmico, às vezes, do médico e durante um tratamento daquele paciente que ele fica observando ali como é que está sendo esse comportamento, se ele está interagindo, se está evoluindo, se não. Mas ele não pode ser um termômetro nosso para dizer fulano é deprimido ou não deprimido, ou é depressivo, enfim, ou tem uma doença mental. Bom, a gente vai para um breve intervalo comercial, nós voltamos daqui a pouco com a belicosa Maria Augusta Ribeiro falando sobre netnografia. Fique aí, a gente volta em instantes. De volta com Provocações, hoje o assunto é netnografia, que é a ciência que estuda o comportamento humano na internet e nas mídias sociais. E para conversar com a gente, ela está aqui, a Maria Augusta Ribeiro, a Belicosa. Da onde surgiu esse apelido Belicosa? Esse nome é um apelido? Belicosa é um adjetivo de gente guerreira, briguenta. E meu pai me apelidou assim quando era pequeno. Quando eu fui muito crítica você sempre foi? Muito crítica. E quando eu fui para a internet, eu contratei uma empresa para fazer um nome, enfim. E a empresa disse para mim, vá para casa e pense no nome mais diferente que você puder, porque você vai ser identificado com mais facilidade. E aí aquilo acabou vindo e, enfim, e rolou e aí ficou. Como que surgiu a ideia de fazer esses sites com esse conteúdo? O meu objetivo sempre foi escrever, sempre fui apaixonada pela escrita, tive facilidade, não venho do meio jornalístico, mas acabei me identificando e eu acabei de início fazendo textos com dicas úteis e que fossem de fácil acesso,
para as pessoas na época da Copa, né? Então, a gente reclamava tanto do trânsito, mas a gente não dava lugar para ninguém, a gente não ajudava ninguém. Então, aquilo me angustiava de alguma forma. Nesse meio tempo, eu acabei lendo o livro do Robert Kozinets, que é o pesquisador, né, o etnógrafo. Ele é canadense, mas mora muitos anos nos Estados Unidos, e acabei me identificando com aquela ideia de observar as pessoas em ambiente digital para dali para frente estabelecer mercado, marca, né? O pessoal chama a etnografia da arma secreta do marketing, é muito usado em marketing, e acabei me identificando com aquilo de alguma forma. Fui estudar, fui atrás dos pesquisadores todos. O que acontece com a etnografia, a gente tem pouca bibliografia, poucos etnógrafos, porque se demanda muito tempo de pesquisa nos projetos. E é uma ciência recente, né? Ela é uma ciência recente, ela é de 95 para cá. E aí o que acontece? As pessoas têm uma necessidade de interagir, e pesquisadores do mundo inteiro, gente do mundo inteiro que gosta ou que pesquisa na etnografia ou que escreve sobre tal, que é o meu caso, acaba se conectando com a ajuda da internet. Então isso facilita o nosso trabalho. O que a pessoa, o internauta vai acessar no Belicose? Conta pra gente assim, os textos, o que mais ou menos fala sobre, tem uma coluna específica de algum assunto? O Belicose, ele acontece 2 vezes na semana, às terças e às quintas, sempre com artigos que sejam de senso comum, sejam fáceis de ser absorvidos. Não são textos longos, são textos curtinhos, porque a gente tem pouco tempo, e sempre trazendo a área de comportamento digital e na etnografia. Por quê? Porque hoje existe uma necessidade enorme da gente saber como se comportar, o que fazer, o que é bom, o que não é, o que é bacana, o que vale a pena a gente interagir, o que não, o que prestar atenção, né? Muita gente tem filhos pequenos e me aborda e fala: nossa, eu não sei como abordar essa questão internet dentro de casa, como é que acontece esse equilíbrio todo. Então isso gera uma gama enorme de artigos, e que isso acaba sendo compartilhado e replicado. Hoje em dia as empresas, ao contratar um novo funcionário, elas fazem vamos dizer assim, uma varredura, né, uma pesquisa nas mídias sociais daquele candidato. O que uma pessoa deve fazer para não se complicar, para as mídias sociais não complicar ele na hora de escolher um novo emprego, por exemplo? A rede social, o que ela deu para nós foi a habilidade de voz, né? A rede social, ela sempre ocorreu, né? Aqui é uma rede social, minha casa é uma rede social. É uma rede social. O seu trabalho, a escola, isso é rede social. O que o Facebook fez por nós, ele digitalizou isso aí. Existe até uma frase do filósofo Humberto Eco que diz que a internet deu voz a uma legião de imbecis. Você concorda com isso? Eu não concordo muito, não. Eu acredito que a internet, ela deu sim voz, inclusive a gente que precisava, né? Quanta gente consegue denunciar crime por uma rede social, um abuso que às vezes não tinha coragem de dizer para outras pessoas, né? Então isso sim é legal, é diversidade, a gente precisa disso. O que acontece é que as pessoas se sentiram no direito de opinar sobre qualquer coisa, sem conhecimento, sem checar, né? Quantas vezes você ouviu uma fofoca e falou assim: não sei, acho que isso não bate com a pessoa que eu conheço, por exemplo. Né? Hoje em dia você não faz isso no digital, porque você recebe aquilo lá e replica, recebe e replica. Então, essa questão entre o limite do que eu posso e do que você pode. Então, isso aí a gente precisa discutir. E aí sim, uma gama de gente que não tem o que fazer replicando isso. Agora, imagina que em outros tempos... Tem a indústria do fake news, né? Que são sites de notícias falsos que vivem a replicar notícias geralmente relacionadas a posições políticas, a partidos. Isso também é um problema para a democracia, né? Porque apesar da liberdade de democracia, de expressão que existe no Brasil, essa liberdade acaba resultando num vasto conteúdo falso que as pessoas compartilham, replicam e se espalham pelas redes. O que acontece hoje, a gente
acaba recebendo tanta informação que a gente descarta com facilidade. Então, quando às vezes alguém mal intencionado precisa de uma notícia para potencializar determinada coisa, ela replica e sabe que aquilo vai ser compartilhado, replicado meio sem as pessoas lerem, meio sem entender, e daqui 15 dias você não sabe. Nem lembra que você compartilhou aquilo lá. E aí o que acontece? Há um mercado vendendo, sempre há um público e um mercado para tudo. Qual é o seu negócio? Meu negócio é jornalismo, ok. Você faz ele de forma ética ou não ética? Se eu não tenho, não é ético, eu vou vender para quem não é ético. É simples assim. Talvez a gente glamorize um pouco a internet porque acaba fazendo conexão com o mundo inteiro. Eu posso falar por achar que é uma plataforma que a partir dali vai ter um domínio de comunicação, né? Vai ter um domínio sobre outras pessoas, uma capacidade de influenciar outras pessoas. Eu acho que a gente glamoriza um pouco e ela é simplesmente uma ferramenta, né? Uma ferramenta que dá acesso para você fazer alguma coisa. Então, dali para frente, o seu comportamento, como é que você usa aquilo, é outro nível, né? Eu posso pegar um pente e dar para você um pente e você usar de uma forma horrorosa. Então, a internet é isso. A gente vê nas mídias sociais, principalmente Facebook e Twitter, que essa participação intensa das pessoas em discussões acabou acalorando o debate, acabou transformando a internet num palco de discurso de ódio, de xingamentos. Isso acaba também influenciando na personalidade das pessoas, né? As pessoas parece que quando elas estão algumas pessoas, né, quando elas estão na rede social, elas são mais violentas, elas brigam mais, elas brigam por partidos, por candidatos, por políticos. Isso é prejudicial também, né? Isso é prejudicial e a gente tem que alertar para outra coisa, né? A internet, ela nos proporciona dar o rosto, né, a feição daquela opinião, como também não, né? Quantos perfis que você não sabe, que pessoas que se tratam, né, estão agredindo os outros às vezes você aceita uma pessoa que você nem conhece, mas a pessoa aceitou ali, você viu, tem amigos que talvez eu conheça e vou aceitar. Agora aí pensa, você não sabe quem é. Agora pensa se eu tivesse dentro de uma escola pública, por exemplo, as pessoas ensinando que isso não é legal, né? Poxa, como é que eu quero emitir minha opinião, eu não concordo com fulano. Então emita a sua opinião baseado em dados, em informação, né? Vai estudar para ver se aquilo que a pessoa tá falando, mesmo que você não concorde, é o correto. Claro. Não, e outras, às vezes a pessoa pode colocar uma coisa errada ali, que está sem embasamento, e ela ser questionada também e se corrigir, ir atrás, uma forma de... É uma forma de troca. O que acontece hoje é que a gente ainda não tem, como eu te disse, estudos que comprovem que este comportamento nosso, tipo oba-oba, faça o que você quiser na internet, como é que isso vai influenciar? E nós não estamos falando daqui 10 anos, não, nós estamos falando daqui 5 anos, um profissional que seja super gabaritado, milhões de cursos, fala idioma, conheça o mundo, e ele simplesmente não consegue lidar com o colega do lado. Ele não consegue perguntar para o colega do lado se ele está bem ou não, e identificar aquilo. Então, eu acho que vale sim a ideia de que quanto mais a gente discutir isso nas escolas, quanto mais a gente trouxer a visão dos jovens misturadas com a nossa e causar experiências de consumo que sejam positivas para a internet, melhor vai ser o nosso comportamento daqui para frente. Quais são as principais, não vou elencar quantas, mas as principais dicas para a pessoa usar a internet de forma saudável? Dependendo do trabalho, né? Eu não posso exigir de alguém, por exemplo, que trabalhe seja um social media, que eu não posso passar 8 horas por dia, porque ele vai inevitavelmente pesquisar e precisar estar atento. Mas o ideal seria que a gente utilizasse 2 horas e valeu. O que acontece é que nós acessamos 360 horas as nossas redes sociais por mês. Isso significa uma olhadinha no seu celular a cada 15 minutos. É muita coisa. É muita coisa. Então, talvez seja interessante, sim, dar uma levantada e tomar um copo d'água. Quando vê que tá muito tempo na mídia social, achar eu às vezes faço isso em casa, às vezes eu percebo
que eu tô ocioso e ansioso, fico só no celular. Aí eu falo, não, peraí, eu tô 1 hora aqui olhando no celular. Eu vou fazer outra coisa, vou procurar um filme, eu vou assistir uma série, eu vou ler um livro. Quantas vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu tô exausto. Por quê? Porque ele chega em casa e ele tem os e-mails do trabalho, ele tem as redes sociais que ele precisa enxergar, ele tem filho pequeno, né? Então, essa coisa do eu não tô dando conta, é porque sim, de repente, estamos passando um horário dentro da internet que não deveria ser para aquilo, né? Deveria ser em outro momento. O ideal, sim, é que a gente compartilhe principalmente momentos de refeições sem internet, tá? Para conversar. O mínimo que eu digo é... Restaurante, onde as pessoas numa mesa de restaurante ficam no celular. Leva o celular, faz o selfie, tira a foto da comida, ok. Encosta aquilo, vamos conversar, como é que você tá? Né? Ah, poxa, às vezes eu tô tendo um problema no trabalho que você resolve em 2 palavras com o seu colega. Ou você conversa com um filho e vê que ele não tá legal ou tá super bem e merece um elogio, né? Então essa ideia de compartilhamento e equilíbrio entre sim, estar no digital é legal e no físico também, eu acho que é o melhor de todos. Eu posso te chamar de digital influencer ou não? Não. Não é diferente de digital influencer? Porque o influenciador digital, o que acontece? Ele tem um público específico onde ele precisa vender alguma coisa. Você então é uma blogueira? Não. Digital media? Não, eu sou um profissional da área de informação mesmo. Profissional da área de informação. Maria Augusta, a gente está chegando no final do programa. Eu queria que você falasse para o telespectador como que faz para entrar em contato com o Belicosa, se precisar ter uma empresa que quer levar uma palestra para a empresa, como é que faz o contato? Bom, é só acessar belicosa.com.br, lá vão estar todas as redes sociais, todos os e-mail, telefone, tudo lá. Tá tudo lá, tá tudo facinho. Obrigado, viu, Maria Obrigada Augusta a você. Belicosa. Aqui a gente falou sobre netnografia, que é o comportamento das pessoas na internet hoje, o mundo globalizado e digitalizado como nunca. O Provocações de hoje vai ficando por aqui, a gente volta amanhã, aqui na TV Mais, canal 17.1. Lembrando que você pode acessar esse e outros programas na internet pelo site tvmaisnews.com.br. Um abraço, até mais.